Tome. Esse aqui é do Caio. Nossa, tô nervoso. Tem que fechar essa porta. Ela não sai. fecha. Fecha a porta. Aí, ó. Depois entrar lá. Vai esperar, vai ficar no meio da rua, tá? Você lá embaixo. Vamos fazer um grito lá? 26, Vamos. 02, 11. Euforia! Fúria! Coma fronteira! Meu nome é Péricles Anarcos, eu sou fundador do Teatro Fúria e sou dramaturgo, diretor e ator. E essa é Carolina Argenta, ela é atriz no Teatro Fúria e ela é o resto de tudo, que ela é o fundamento do Fúria, é ela. Produção, cenógrafa, figurinista, é a inteligência emocional do grupo. A gente trabalha com teatro minimalista e narração de histórias. A gente tem explorado muitas vertentes, né, do teatro ultimamente. Performance, várias coisas no repertório. O Teatro Fúria começa, ele é oriundo do Teatro Amador, que era um grupo um dos grupos do Núcleo Ânima de Teatro, que é um grupo da Escola Técnica. E desse grupão do Ânima surgiram vários grupos que se tornaram profissionais, e um deles foi o Teatro Fúria. Aí a gente... Isso em 1998. Uhum. E a partir daquele ano nunca mais parou, né? O Teatro Fúria nunca deixou de existir, sempre trabalhou não somente com produções próprias, mas também fazendo intercâmbios, né? Com foco na dramaturgia, na direção e algumas vezes também na encenação. Encenação, atuação também, de vez em quando, atuação, depende. Com vários outros grupos, não só daqui do Mato Grosso, mas também de outros estados do Brasil. O Teatro Fúria é um grupo autônomo, né? O que a gente aspira é a autonomia em todos os sentidos. Em tudo que a gente produz, o nosso objetivo é que sejam nós dois, né, os envolvidos nessa produção. Mesmo porque a gente tem a capacidade de fazer isso, né, a partir das nossas habilidades artísticas. O Péricles escreve, dirige, atua, e eu assino as outras coisas que a gente precisa para produzir um espetáculo, né? Por exemplo, cenografia, figurino, a atuação também, a produção. Então, geralmente, nos nossos espetáculos, na nossa ficha técnica dos espetáculos, geralmente tem só nós dois, tem só os nossos nomes, né? Isso não quer dizer que a gente seja um grupo fechado, completamente fechado para colaborações externas, né? E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Não para remédio. Lazer familiar. O Teatro Fúria foi o primeiro grupo de Cuiabá, do Mato Grosso, que circulou pelo palco giratório, né? Isso em 2003, com quatro espetáculos. Foi uma ação histórica, digamos, né? Porque até então nenhum grupo tinha ido tão longe, né? Hoje em dia, por exemplo, como que a gente ocupa o território onde nós estamos aqui agora? Isso aqui é uma sala de visitas. Mas uma vez por dia, o sofá vai parar aqui, esse tapete enrola-se, vai para a porta, e isso aqui vira uma sala de nossos ensaios. A gente tem treinamentos diários, né?
vira uma sala de teatro. Então, por exemplo, é uma maneira de falar de território. Cavaleiro paciente, bem-humorado, bom observador, da segunda vez saturou e observou. Realmente, o coelho é um sujeito muito bem disposto. Foi pintar de azul a porta de sua toca. Pintou metade e, para descansar, foi visitar o senhor Tortuga. Lá vem o senhor Tortuga caminhando sossegado. Vou sair da frente dele pra não ser atropelado. Sim, mas e nessa própria maneira já entra também a questão do corpo, né, enquanto território que a gente explora nos nossos trabalhos, né? A gente tem preza muito por isso, né? Por esse trabalho de corpo, pela manutenção desse corpo ativo, né? E é por isso que se ensaia todos os dias, se faz a manutenção dos espetáculos, pra gente não ir esfriando, né? Você mantém sempre a chama acesa. Isso é claro, pra mim fica claro, né, no nosso trabalho, assim, enquanto feedback mesmo que a gente tem. Essa questão, exatamente essa, de que a gente está sempre quente, né? A gente está sempre com o nosso corpo treinado, né? A gente chama de treinamento isso, né? Cadê? Boa noite. No dia 27 de novembro. Aí, para experimentar, eu fiz o boneco do Pirata e Deus, que é o nosso espetáculo, né? Que é esse. O Pirata e Deus, o Péricles e eu. Essa aqui é a nossa primeira aliança de casamento. Ele tem também essa tatuagem. E são 2 irmãos siameses, né? E a gente se sente assim, unidos para toda a vida. O teatro minimalista de caixinhas, né? Sim, Teatro Lambi-Lambi. E agora a gente tá com essa... A furiosa máquina historiadora. Sim, que é inspirado no Teatro Lambi-Lambi, mas no teatro minimalista, digamos, né? Que não é um teatro de bonecos, mas são narrações de histórias. Narração de história não é teatro. Narração de história ilustrada. É isso. Aqui a gente está produzindo a nova história, a história para nossa nova máquina de contar histórias, a furiosa máquina historiadora, que é essa aqui. E agora vai ter a gêmea, que é essa aqui. Como funcionam essas caixas? Essa caixa aqui é uma caixa de contar histórias. A gente coloca ela assim. Coloca ela assim. O espectador vai ouvindo a história, né, com fone de ouvido, e a gente vai mostrando as ilustrações da história aqui dentro dela, né. A gente tem trabalhado com histórias sobre as personagens cuiabanas, né? Personagens cuiabanas. Porque essa máquina aqui nasceu a partir de foi encomendada praticamente para contar histórias cuiabanas. E aí a gente criou a história da Maria Taquara, que é uma personagem daqui. E aí a gente está fazendo essa aqui, que é a do Zé Boloflô. A história dele, são várias, na verdade são algumas lendas cuiabanas junto com a história do Zé Boloflô, né, e é isso, e aqui nesse espaço é onde a gente faz as nossas criações. Então a gente tem explorado vários âmbitos, né, várias possibilidades. Essa performance um pouco também pela questão
atual, assim, pela questão política do Brasil, por como a gente está vivendo ou sobrevivendo com a nossa arte, né? A gente tem que sentir, assim, o vigor. E eu tenho certeza que a gente não vai abandonar esses trabalhos, mesmo que a gente esteja explorando agora essas linguagens por conta do contexto que a gente está vivendo, mas são coisas que a gente vai levar para o resto da vida. Senhor cidadão, a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Uma verdade, mãe. Verdade. Eles mataram meu filho dia 27, a justiça, eu fui até na delegacia, o delegado até hoje nunca fez nada, eles estão por aí, ó. Esse trabalho, hoje em dia, ele está sendo muito propício para se apresentar desde quando houve aqueles vazamentos do Glenn, né? A gente estreou esse espetáculo em 2015, mas de 2015 para cá a gente apresentou muito menos, tivemos muito menos apresentações do que agora, quando houve essa dúvida. Será que a justiça brasileira ela é uma justiça mesmo? Né? Será que é? Onde ela está? Mas esse espetáculo de 2015 é oriundo também de uma fixação que o Teatro Fúria tem a respeito desse tema, né? A justiça é o sentido da vida, né? Nós somos um teatro existencialista mesmo, a parada é essa. Então, esse espetáculo ele aborda uma temática que é necessária, né? Necessária não só hoje. Claro que hoje, por conta dos acontecimentos políticos, está propício, a realidade do Brasil está propícia, mas nunca vai deixar de ser, né? Nunca vai... A justiça tem que ser sempre questionada, tem que ser sempre pensada, sempre filosofada pelas pessoas, né? Mas aí, de uns tempos pra cá, a gente tinha vontade de levar pra rua mesmo, de levar até as pessoas, né? Sem que as pessoas tenham que vir até a gente, vir ao teatro. A gente tem um colaborador externo, que é o Caio, Caio Ribeiro, do coletivo Como a Fronteira, que é um grupo de investigação e produção de intervenções urbanas, né? E nada melhor do que o nosso centro histórico, né? Para levar, para ir para a rua. É o lugar certo para gente. Não só porque é um ambiente em que a gente conhece, a gente frequenta, tem nossos amigos, todas as pessoas que a gente se relaciona frequentam esse espaço, mas também por conta do que ele representa na cidade, né? Do que já aconteceu naquele espaço. Aquela rua lá da Rua do Meio é um teatro em si. Se vocês analisarem, ele tem uma forma de um U, assim. Então, como se fosse uma coxia, a Boreste aqui. E como que termina essa rua? Com outra curva, tem duas coxias. Esse trabalho, ele não nasceu lá, mas parece que nasceu pra aquele lugar. Meu nome é Leonardo Dança, eu tenho 24 anos, eu estou desempregado há 4 meses e ser reconhecido como um cidadão brasileiro, coisa que quando você está desempregado você... Meu ex-marido nunca deixou eu fazer nada, ele não deixou eu fazer uma faculdade, não deixou eu fazer um curso. Espancamentos, os agressores puseram os andar dentro de um carro de mão, aqui passaram apedrejando. Aê, pronto. Vando! Cervejinha. Quer? Outro copo. No beco aqui, vai, manda ver.
Vamos brindar, vamos brindar.